meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Segunda-feira, 9 de agosto de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus, capítulo 17, versículos 22 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares, ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-lo a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui que os cobradores de impostos foram ter com Pedro e perguntaram a Pedro se o vosso mestre não paga imposto. Pedro disse que sim. E quando chegaram em casa, Jesus já se adiantou e perguntou a Simão Pedro: Simão, que te parece? Os reis dessa terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Aí foi onde Jesus ordenou que eles fossem ao mar e pescasse um peixe, o primeiro peixe, lançasse o anzol lá, e que o primeiro peixe que pescasse abrisse a boca do peixe, que lá ia ter uma moeda, que tirasse aquela moeda e levasse e entregasse lá aos cobradores dos impostos. Por mim e por ti, Jesus quis dizer. E no começo da história, Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue aos homens. E esses homens o matariam ou crucificariam, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Amados irmãos, nós vimos aqui nessa santa passagem, mais uma vez, que tudo o que Jesus fez com sua vinda a este mundo, por todos nós, foi para nos salvar. Ele pagou um preço altíssimo para resgatar-nos, nós, das mãos do inimigo, porque todos nós estávamos condenados à morte, e aí Jesus veio nos libertar da morte. Esse fato aqui de Jesus ter sido entregue nas mãos dos homens e matá-lo crucificado e no terceiro dia ter ressuscitado, isso aqui significa que ele venceu a morte, ou seja, que ele pagou um preço altíssimo no resgate por todos nós, porque o amor dele é infinito, misericordioso e sem fim. Portanto, ele pagou um preço incalculável pela nossa libertação das mãos do inimigo, ou seja, das mãos do Satanás. Porque o Satanás, ele acreditava que Jesus morreria definitivamente, mas Jesus provou para ele que ele é Senhor, inclusive da morte. Então, a morte não tem poder sobre Jesus. Portanto, ele morreu, foi morto numa cruz, mas em seguida ele ressuscitou. Ou seja, provando para o inimigo que ele é Senhor da morte. Então, ele pagou um preço altíssimo, dando sua vida naquele cruzeiro por todos nós. E o que nós temos que fazer, em forma de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, por todo aquele flagelo
que ele passou e aquele preço altíssimo que ele pagou com sua vida por todos nós. É acreditando em suas palavras, ouvindo suas palavras, colocando-as em prática, obedecendo os seus mandamentos. Procurarmos vivermos em comunidade, vivermos em comunhão com os amigos, com a família, com nossos filhos, enfim, de um modo geral, procurar viver de uma forma que nós podemos agradar ao nosso Mestre Jesus. Em primeiro lugar, cada um de nós devemos olhar para dentro de nós e ver o tamanho da importância que todos nós temos por ter sido criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E aí, nós ver esse grande valor que nós temos e que Jesus nos resgatou com sua crucificação e morte, nos libertando das garras do inimigo, ele vencendo a morte. Então, nós temos que obedecer às palavras do Senhor Jesus, procurar viver o Santo Evangelho, sermos caridosos, sermos pacientes, compreensivos, tolerantes, e não é por qualquer coisinha que a gente vai estar arrumando problema, brigando, xingando, blasfemando. Não, isso é totalmente desagradável a Deus. Aquilo que agrada a Deus é nós viver em paz, em harmonia e confiante em Jesus, para que nós possamos aumentar a nossa fé e que nós possamos viver em comunidade, em paz e alegria, com todos os nossos amados irmãos, onde quer que nós vá, para que quando nós podemos deitar na nossa caminha, que nós coloquemos a nossa cabecinha lá no travesseiro, tranquilo, que a gente tenha aquela noite maravilhosa de sono, porque o Senhor está ali do nosso lado, nos protegendo, nos vigiando e nos guardando, né? Então, quando a gente tem a consciência pesada, porque a gente cometeu algum delito, coisas erradas, a consciência da gente fica cobrando a gente daquela coisa ruim que a gente fez. Então, vamos tomar todo cuidado para que a gente não caia em tentação, não caia nesses fracassos, para nós não chegarmos nesse termo, porque é ruim demais a gente viver com uma preocupação por algo errado que a gente fez. É um pecado gravíssimo, é uma tentação, são uma infinidade de coisas que nos tira do caminho da justiça, da verdade e do amor, que nos tira da salvação. Então, para nós ganharmos a salvação, vamos temer ao nosso Senhor, entregar a nossa vida a Ele, porque só Ele é verdade, caminho, luz, verdade e salvação. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa semana, abençoada e iluminada pelo nosso Pai Celeste. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.